Olá, povo de Deus, saudação de paz. Nesse momento eu quero gravar um vídeo, como você já acompanha aí no título do vídeo, como um vídeo autoexplicativo, deixando claro aqui, já começando o vídeo, que de forma respeitosa, de forma cordeira, eu quero aqui apresentar argumentos em defesa do que nós, assembleianos de teologia pentecostal, acreditamos e defendemos. Em nenhum momento no vídeo eu quero trazer ou ofender alguém que pensa contrário ao que estou expondo nesse vídeo. Meu objetivo é trazer explicações e entendimento da forma que nós enxergamos o texto sagrado e assim conseguimos compreender nos dias atuais. Por isso, eu deixo aqui já a minha cordialidade a quem pensa diferente de mim. Você que nos acompanha aqui no vídeo, com certeza será edificado pela palavra do Senhor Jesus. Então, o tema de hoje é: devo guardar o sábado? Há uma verdade incontestável a respeito da vida de Moisés. Moisés, um homem chamado de Deus, um homem escolhido de Deus para exercer um propósito específico. E este mesmo homem que vivenciou algo extraordinário de Deus em toda a sua vida, vivenciou no Egito, libertou o povo de Deus da escravidão e foi utilizado por diversos outros objetivos para trazer alento ao povo de Deus. Este mesmo escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Moisés, sendo o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés será a base da lei. Sendo a base da lei regida por Deus dada a ele para o povo, vamos conseguir espelhar diversos ensinamentos que eu quero decorrer e trazer ao longo desse vídeo. O Pentateuco, também conhecido como a lei ou a Torá por alguns estudiosos, este vai decorrer todo o ensinamento, liturgias, cerimônias, leis morais de Deus a respeito de seu povo. E vamos falar um pouco sobre este contexto histórico e bíblico neste vídeo. A missão de Moisés, unicamente, era libertar o povo de Israel do seu cativo, da sua escravidão no Egito, e servir de espelho e exemplo para as nações vizinhas. Moisés começa liderando os israelitas, o povo judeu, a partir da escravidão do Egito e a sua libertação após a escravidão de mais de 400 anos. E essa missão ficou conhecida como o resgate, a Páscoa, onde Deus liberta os israelitas da escravidão, de uma forma que apontava para a libertação futura da humanidade. A libertação de Deus do povo de Israel, do Egito, apontava para o futuro, a libertação da igreja na humanidade. No livro de Êxodo, no capítulo 20, todo o capítulo irá decorrer o assunto sobre os 10 mandamentos. Moisés, instruído por Deus, vai subir a montanha, o monte de Deus, e receber ali do próprio Deus algumas ordenanças, os 10 mandamentos da palavra de Deus, direcionados ao seu povo. 10 mandamentos ou decálogo. Para iniciar o assunto, primeiro devemos compreender para quem foi destinado os 10 mandamentos ou decálogo, a lei de Deus. Quem era o povo alvo dessa lei? Os mandamentos ou decálogo foi dado por Deus a Moisés no intuito de mostrar um norte de lei moral, um norte da justiça de Deus perante o seu povo. Então, ao sentido dos 10 mandamentos serem dados a Moisés através de Deus, é pelo fato de Deus se apresentar ao povo e demonstrar ao povo a sua vontade e o resumo do seu poder. Os 10 mandamentos ou decálogo foi escrito exclusivamente para o povo judeu, o povo israelita, onde o próprio contexto de Êxodo capítulo 20 vai afirmar isso na Escritura Sagrada. Os 10 mandamentos foram escritos exclusivamente para o povo que foi escravo, e outrora, sendo escravo, houve a libertação da escravidão e houve a Páscoa do povo de Deus, a travessia do Mar Vermelho e a libertação de toda uma era de escravidão.
Então, os 10 mandamentos, compreendendo à luz das Escrituras, foram escritos exclusivamente para o povo de Israel, exclusivo para aqueles que foram presos, escravizados na época no Egito. Em que momento os 10 mandamentos são inseridos na história da humanidade? O momento é quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E ele subindo o monte de Deus, o Monte Sinai, Deus apresenta ali, escrevendo em 2 tábuas de pedras lavradas, que o próprio Deus vai escrever para Moisés, em 2 etapas. A primeira etapa, Deus escreve na própria pedra que está apresentada diante de Moisés. Quando Moisés desce e vê a corrupção do povo, ele quebra. Só que há uma segunda vez, ele sobe e Deus o manda escrever, o manda lavrar as pedras. Porém, mesmo que sejam pedras diferentes, o conteúdo das pedras eram os mesmos, os mandamentos eram os mesmos. Se os mandamentos, ou decálogo, ou os 10 mandamentos, foram escritos exclusivamente aos judeus, então por que a igreja atual, ela obedece 9 mandamentos do Antigo Testamento e não obedece um único mandamento? Haja visto. Deixa eu reformular a pergunta. Se os 10 mandamentos foram escritos exclusivamente para os judeus, então a igreja não deveria obedecer 9 mandamentos que estão inseridos nos mandamentos. Haja visto, esta ordenança não é para a igreja, e sim para o povo que foi escravo e estava livre através de Moisés. Se esses mandamentos exclusivos eram para um povo específico, por que a igreja atualmente obedece 9 mandamentos? E aqui eu vou te explicar um pouco sobre este assunto. A igreja do Senhor Jesus Cristo está firmado exclusivamente em Jesus. Entenda uma coisa, o tempo foi dividido em 2, Antigo Testamento e Novo Testamento. Haja visto, o Antigo Testamento foi reformulado, mudado e cumprido no próprio Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele cumpriu o que precisaria cumprir, reformulou o que precisaria reformular, e assim nós, como igrejas do Senhor, na era da graça, nós estamos firmados em Cristo. Ele é a nossa pedra angular, é a nossa rocha verdadeira. E por esse fato de nós estarmos firmados em Cristo, os ensinamentos que devemos cumprir como igreja está centrado exclusivamente em Cristo. Então cumprimos e realizamos e vivenciamos o que está centrado em Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo repassou, aquilo que Cristo passou para que a sua igreja pudesse vivenciar. Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se a nossa doutrina está baseada nos apóstolos da Bíblia Sagrada, a verdade é que não obedecemos os 9 mandamentos por serem os mandamentos do Antigo Testamento, mas obedecemos por reflexo que é cumprido e destinado repetidamente no Novo Testamento. Deixa eu simplificar. Quando você diz que nós obedecemos 9 mandamentos do Antigo Testamento e deixamos apenas um de fora, parece até contraditório. Por que obedeço 9 e não obedeço um único mandamento, sendo que foi dado por Deus? Quando eu tenho consciência que este mandamento dos 10 mandamentos e o decálogo foi destinado ao povo do Egito, ao povo da escravidão, logo eu identifico que a minha fé e a minha base de doutrina está firmada em Cristo, destinado outrora, logo depois, aos apóstolos, e perseveravam na oração, no partir do pão e na doutrina. Então a doutrina da igreja está firmada nos apóstolos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e para as doutrinas apostólicas, nós podemos compreender que há um reflexo do Antigo Testamento. Então tudo aquilo que é repetido no Novo Testamento, a partir do sacrifício de Cristo, é ordenança, é um direcionamento, é uma ordenança para a igreja, e está expresso nos textos do Novo Testamento, que é para a igreja cumprir e obedecer. Eu assim tento viver, eu me esforço para cumprir, eu serei obediente a esta palavra. Mas tudo aquilo que não é repetido do Antigo Testamento para o Novo, assim como igreja, eu não tenho condições e nem vejo assim a contexto da Bíblia para repetir este mandamento. E o sábado, que está no Antigo Testamento,
não vemos ordenança direta. Nenhuma das exigências do Antigo Testamento tem qualquer validade ou poder no Novo Testamento. Apenas a ressalva se for repetido este mesmo ensinamento e esta mesma ordenança. Observe que, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele vai pagar uma dívida e ele vai reformular um Novo Testamento. Haja visto, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. E por isso, ele, como um novo testador, dá um direcionamento à sua igreja. Onde as leis são diferentes, seguimos o Segundo Testamento, que é o testamento direcionado à igreja do Senhor. Se os mandamentos do Antigo Testamento são repetidos no Novo Testamento, há uma confirmação por parte de Jesus Cristo, por parte dos discípulos apóstolos, e por isso devemos cumprir. Haja visto não seja repetido, não há uma obrigação por parte de doutrinas bíblicas a igreja assim o fazer. No Antigo Testamento imperava 3 leis, e eu quero aqui destrinchar um pouco com você que está nos assistindo. Existia a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Para que você possa compreender com calma, eu vou dissertar um pouco sobre cada lei. Lei moral. As leis morais referem-se à justiça e ao julgamento e muitas vezes são traduzidas como ordenanças. Baseia-se na natureza santa de Deus. Como tal, as ordenanças são sagradas, justas e imutáveis. Seu propósito é promover o bem-estar daqueles que obedecem. O valor das leis é considerado óbvio pela razão e pelo bom senso. A lei moral abrange regulamentos sobre justiça e respeito. Lei cerimonial. As leis cerimoniais, que literalmente significa costume da nação, traduzidas como estatutos, essas leis parecem sobre como recuperar uma posição justa diante de Deus. Por exemplo, sacrifícios e outras cerimônias sobre impureza, lembranças da obra de Deus em Israel, por exemplo, festas e festivais, regulamentos específicos destinados a distinguir os israelitas de seus vizinhos pagãos, como, por exemplo, restrições dietéticas e de roupas. A lei civil tinha a finalidade de regular a sociedade civil no Estado teocrático de Israel. Era temporal e necessária para a época a qual foi concedida, mas foi específica para aquele Estado teocrático. Como tal, não é aplicável normativamente em nossa sociedade. Das 3 leis que eu apresentei, 2, a lei cerimonial e a lei civil, não têm qualquer fundamento, base ou força ou poder doutrinário nos dias atuais. Haja visto, a lei cerimonial e a lei civil ficou no Antigo Testamento, e o que perpetua do Antigo Testamento para o Novo é apenas a lei moral. E isso nós repetimos, não pelo fato de estar inserido no Antigo Testamento, mas pelo fato de estar inserido no Novo Testamento. Hebreus 7 e 18. Vou deixar aqui para você acompanhar os textos sagrados. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pelo qual chegamos a Deus. E 2 Coríntios 3, versículo 14 ao 18. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não estamos debaixo de um conceito antigo.
como está expresso em Hebreus, a promessa. Veja Oséias 2 e 11, se referindo a Levíticos 23, 37 e 38. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que darei ao Senhor. Agora observe o cumprimento desta promessa de Oséias. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se analisarmos Êxodo capítulo 22, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa de servidão, da escravidão. Te libertei da escravidão do Egito. Observe aqui o versículo do capítulo 22 de Êxodo. Então, no próprio contexto, vai mostrar para quem foi destinado os 10 mandamentos. Para o povo israelita, o povo judeu. Quem foi tirado da terra do Egito? Israel. Não a igreja. Não eu. Não você. Você não foi escravo do Egito. Você não vivenciou aquela época. Então, automaticamente o contexto vai se explicar o destino dos 10 mandamentos. Isaías 56, versos 6 e 7 está escrito: E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versos 6 e 7. Êxodo capítulo 31, versículo 11. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e seus descendentes, como uma aliança perpétua. Observe que no sábado está ligado à antiga aliança de Deus com o povo de Israel. Porém, agora estamos na nova aliança. Justamente por isso, não praticamos durante a nova aliança holocaustos e sacrifícios. Observe que o sábado está ligado à antiga aliança, não na nova. Por isso, hoje em dia, não oferecemos sacrifícios e nem holocaustos, porque são leis civis e cerimoniais que ficaram no Antigo Testamento. Ninguém deve se sentir constrangido a guardar o sábado. Observe o que a palavra de Deus diz. Colossenses 2 e 16. Ninguém, pois, vos julgues pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Veja também, Gálatas 5 e 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. O cair da graça tem 2 sentidos. Cair da graça por apostasia, ou cair da graça querer justificar-se pela lei. Gálatas 3 e 10. Observe o que o texto vai dizer. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Observe que a lei não se resume apenas a 10 mandamentos, mas são 613 leis, porque eles cumprem apenas 10 das 613. Veja comigo, desse total de 613 leis, há as positivas e as leis negativas. Há 248 mandamentos dizendo faça, e dos mandamentos que não é para fazer, não é para cumprir, são 365 mandamentos. Observe, Mateus 19, a partir do verso 16, você vai encontrar Jesus
diversos momentos por ali, entre os ensinamentos, citando algumas leis do Antigo Testamento. Mas em nenhum momento você vai encontrar Jesus insinuando ou dando a entender que o sábado era importante para a igreja após o seu sacrifício, para a igreja na graça. Jesus não manda guardar o sábado. Jesus cita diversas leis, porém em nenhum momento ele cita o sábado como ordenança para cumpri-la perante a Deus, perante a igreja e perante a sua doutrina. Veja também algumas referências. Tiago 2 e 8, Lucas 22 e 20, Atos 2 e 42, Efésios 2 e 20, Hebreus 7 e 22 e Mateus 26, do 27 e 28. A lei traz apenas uma sombra e não a sua realidade. Por isso, ela não consegue, através dos seus sacrifícios anuais, trazer a sua perfeição, porque pela lei não consigo ser justificado. Se a lei pudesse me justificar, não teria noção e condições e motivo algum de Jesus ter vindo à terra, se feito carne e ser morto pela cruz do Calvário para redimir e nos trazer das transgressões, porque a lei, por não ser cumprida, estávamos destinados ao inferno, mas Cristo veio, cumpriu a lei que tinha que ser cumprida, aboliu as leis que precisavam ser abolidas e através de Cristo eu alcanço misericórdia e salvação, porque a lei não salva, Cristo é quem salva. A lei, ela serve apenas como uma identificação. A lei não tem poder salvífico. Observe que, quando olhamos para a lei, podemos compreender o quão errado e miserável somos de não conseguir cumprir a lei por méritos próprios. Só nós, através da lei, a lei nos condenaria, pois não conseguiríamos cumprir a lei através, se não fosse pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo de Nazaré. Se não fosse Jesus, nós não conseguiríamos ser alcançados pela graça e a salvação. Estávamos todos predestinados ao inferno. Como a lei é uma identificação, quando eu olho a lei, eu observo e enxergo os meus erros e as minhas dificuldades e as minhas falhas. Está uma identificação de onde está o meu erro, de onde está a minha falha. Mas esta lei não consegue fazer com que eu seja salvo. Apenas apresenta uma identificação onde estou errando. Somente através do sacrifício de Jesus alcançamos a salvação. Por isso, a lei se torna didática, não salvífica. Quando eu coloco um obstáculo dizendo, eu preciso guardar um dia na semana obrigatoriamente, doutrina da igreja, incluo esta obrigação, se eu não cumprir esta lei, eu poderei ir para o inferno, eu poderei ser excluído da graça de Jesus, eu estou criando um concorrente da salvação. Pois, se sou seguidor de Cristo, mas não cumpro e guardo o sábado, logo eu não serei salvo. Porque o sábado está me salvando, segundo alguns pregam por aí. E o sábado ou dia qualquer outro não salva ninguém, porque a lei não salva, ela é didática. Cristo é o nosso Salvador. A nossa fé e a nossa base de crença está firmada em Cristo. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei e a todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Hebreus 9, 16 ao 20. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, verso 31 ao 34. Hebreus 8:13 está escrito: chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Veja também o que está escrito em Hebreus 8, 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Na velha aliança, se você quebrasse apenas uma lei, você já seria abolido, você já seria descartado, você já seria condenado. E ainda mais, se quebrasse apenas uma lei, todas as demais leis seriam quebradas por você, pelo fato de uma. Então, observe que no Antigo Testamento, você não cumprindo apenas uma lei, todas as outras eram descumpridas automaticamente. Seria culpado de todas as outras leis. E o resultado era a maldição. Mas já no Novo Testamento, se você cumprir uma lei, que o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e por amor do mundo, ele veio e cumpriu a lei, crendo que Cristo fez a lei, cumpriu a lei por mim, que não poderia, pois sou pecador e não teria condições de cumprir a lei, mas Cristo veio por mim e cumpriu a lei que eu não poderia cumprir. Haja visto em Cristo cumprimento de lei, porque Cristo cumpriu a lei, em Cristo eu cumpro a minha lei e sou considerado salvo e cumpridor da lei. Em Cristo, você é considerado justo, como se houvesse cumprido todos os mandamentos que está em Cristo.